Quando você vê essa imagem aqui, essa pintura da Vênus ao espelho, o que você acha que a Vênus está pensando? O que se passa nessa cabecinha dela? E é meio difícil a gente saber exatamente o que tá se passando ali, porque essa pintura representa exatamente o enigma do pensamento feminino. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre Um Espelho para Vênus, da Cristiane, que é médica e ginecologista, e nessa história aqui ela conseguiu unir dois elementos que são nossos conhecidos, digamos assim: relacionamentos e também questões sobre o universo feminino. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é: leia. Leia esse livro, porque muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, que entende de tudo, que conhece tudo e acaba às vezes transformando muitas coisas num bicho de 7 cabeças que nem deveria transformar. O Espelho para Vênus vai contar a história da Sarah e ela resolve fazer uma especialização em sexologia. E daí ela percebe que quer participar mais dessa área porque muitas pacientes elas chegam com algum problema que está ligado sim à sexualidade delas. E ela percebe também que muitos médicos, às vezes, ou sem querer, ou inconscientemente, acabam invalidando essa reclamação que elas têm. E muitas vezes eles falam: ah, deixa pra lá, isso é coisa da cabeça delas, enfim. E ela percebe que precisa ajudar essas mulheres. Ao longo da história, a gente também vê um paralelo aí dela tendo que lidar com o seu relacionamento com o Miguel, que é um médico especializado ali em cardiologia, e também a vida sexual deles. Então a gente vai ver muitas coisas acontecendo. Existe sim entre eles, entre ela e o Miguel, um desejo, um amor muito latente, mas também existem pensamentos diferentes e objetivos diferentes. E isso a gente vai descobrir ao longo da leitura. Existem muitos elementos aqui ao longo da leitura que me fizeram me apaixonar por essa história, e eu acho que além do relacionamento maduro que a gente encontra entre a Sarah e o Miguel, que é algo que realmente me faz me apaixonar por esse tipo de romance, porque a gente encontra problemas reais, decisões que precisam ser tomadas reais, dúvidas reais que eu, você, nossos amigos ou amigas possam estar passando. A gente também encontra uma autora que conseguiu colocar informações científicas nessa história que nos ajudam muito. E aí você pensa: poxa, Thaís, informação científica na mesma frase deve ser uma coisa muito chata. E não é, porque a Cris, ela conseguiu construir um ambiente onde ela está ou conversando com uma paciente, ou conversando com a amiga, ou conversando até mesmo com o Miguel para tirar dúvidas, e isso se mostra um bate-papo incrível ao longo da leitura, onde você absorve tanta coisa, tanta informação importante que você nem imaginava, que eu fiquei muito feliz, sabe? Ela colocou muito da habilidade e também da vivência de ginecologista que ela tem nessa história. Você percebe muito do que ela vive num consultório aqui, e ela conseguiu trazer isso de uma forma tão leve e tão incrível que eu fiquei muito feliz de encontrar isso na história. E como eu disse no início do vídeo, simplesmente leia essa história, porque como eu disse, muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, ou então a gente coloca uma redoma protetora em algum assunto que não deveria ser falado, mas na verdade deveria ser falado sim. E através desse livro, eu acho que a autora nos oferece praticamente um espelho, sabe? Pra gente se ver nesse espelho, pra gente se conhecer, ter esse autoconhecimento que a gente merece. E é exatamente isso que acontece na pintura lá do início do vídeo que eu te mostrei. A Vênus, ela se enxerga, ela se entende, e é basicamente isso. Aqui a autora vai tratar de muitos assuntos como autoconhecimento, enfim, muitas coisas que a gente precisa sim conhecer e discutir. Sobre os personagens dessa história, eu acho que foi um show à parte, sabe? Quando a gente fala desses romances que são mais reais, com histórias reais, com pessoas reais, a gente percebe que o autor consegue construir pessoas que são muito próximas da nossa realidade. E é exatamente isso que eu sinto com esse livro, sabe? A gente percebe que poderia sentar e conversar com a Sarah. E muitas vezes, em muitas partes, eu chorei, eu sofri e também senti muita raiva, principalmente do Miguel. Gente, vocês não estão entendendo o Miguel. Olha, o Miguel, você vai ter que descobrir pra saber o porquê que eu fiquei com raiva dele. Mas ele é um personagem que aprende muito ao longo da história, é isso que eu gosto, sabe? Ter esse crescimento, ter também os defeitos que são reais, mas também ter esse crescimento que a gente tem no nosso dia a dia e que é muito real também. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa pra conhecer essa história. Eu acho que é uma história que vale muito a pena, e apesar de se tratar do universo feminino, como eu disse ao longo do vídeo, eu acho que homens e mulheres precisam sim ler essa história, porque ela não fala apenas sobre a sexualidade, ela fala também sobre o universo feminino,
feminino, sobre esses relacionamentos interpessoais que a gente constrói ao longo da vida. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, sim. Lembrando que todas as informações para você comprar, para conhecer a autora, a Cris, que é maravilhosa, e eu fiquei assim muito feliz que ela tenha apoiado o meu trabalho aqui no canal. Todas essas informações vão estar aqui no box de informações para você conferir. E caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra gente continuar conversando sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!